boa tarde a todos. Eu sou Felipe Cidral Sestrem, sou presidente da Comissão Estadual dos Procuradores Municipais. Estou aqui com os meus colegas, Aline Vitales, procuradora federal, com o Daniel Salomão, nosso auditor fiscal estadual da Fazenda Estadual de Santa Catarina, e o Augusto Porto de Moura, que é o nosso procurador do município de Florianópolis, para a gente bater um papo aqui sobre reforma tributária. Então, inicialmente, eu vou passar a palavra à Aline, para falar um pouquinho sobre a questão da dispersão interpretativa a partir da reforma tributária. A gente tem dois tributos diferentes criados, CBS e IBS, mas com um fato gerador idêntico. Então, como é que vocês na Advocacia Federal, Advocacia Pública Federal, têm enxergado essa possível dispersão interpretativa, a Justiça Estadual conhecendo sobre IBS e a Justiça Federal conhecendo sobre CBS, mas podendo julgar de maneiras diferentes? Se tem algum caso já que aconteceu isso, poderia citar e falar os desdobramentos para a gente? É isso, enfim, a palavra é tua, Aline. Boa tarde a todos, boa tarde aos colegas aí, ao Felipe. É o tema da voga hoje em dia no direito tributário em relação à reforma, Porque, de fato, a gente tem um problema, essa questão de como vai ficar o contencioso judicial não está resolvida. Para a gente, como procuradores da Fazenda Nacional, talvez seja um pouco mais simples, porque nós ficaremos com a CBS, falo CBF, e é a Justiça Federal. A gente tende a dizer que a Justiça Federal, recentemente, a gente sabe que tem aí discussões, tem proposta de emenda constitucional que parece, pelas últimas atualizações, que não vai vingar. Não tem sido essa a ideia principal. Tem vários grupos de estudos, foi criado um recentemente no âmbito do STF, tem proposta do CNJ, que é essa aí da Justiça mista, federal e estadual, uma justiça nova, e o grande questionamento aí é o custo, e acaba tendo aí uma questão que a Justiça Estadual quer julgar, e também saiu na imprensa a questão das custas, que talvez não seja uma justificativa tão importante nessa questão da reforma, mas ela existe, e não há uma solução ainda. A gente está aí há 6 meses, para a reforma começar a funcionar plenamente em relação à CBS, que é a Contribuição de Bens e Serviços de competência da União, e ainda está em aberto. Houve um caso recente, agora em junho, em que já houve decisão conflitante, então mostra que isso de fato é um problema. Teve um mandato de segurança ajuizado, 2 mandados de segurança no Distrito Federal, um em relação à CBS, o outro em relação à IBS. Me parece que até colocaram o comitê gestor como autoridade coatora, presidente do comitê gestor, e as decisões saíram 2 sentenças exatamente opostas. Era em relação à constitucionalidade do artigo 82 da Lei Complementar 214, que fala ali da questão de regulamenta ali a imunidade constitucional na exportação, e fala das empresas comerciais exportadoras. Na verdade, estabelece requisitos. A Justiça Estadual entendeu que é inconstitucional, porque violaria ali o que está previsto na Constituição, traria restrições não previstas na Constituição e que inviabilizariam essa imunidade. E a Justiça Federal teve uma decisão, uma sentença completamente divergente, completamente oposta, entendendo que não há qualquer violação a princípios constitucionais e que é possível, sim, o estabelecimento de requisitos, na verdade, em relação às empresas comerciais exportadoras, justamente para evitar fraudes. E a gente está com esse problema. O que eu sei é que, recentemente, tem se falado muito em fazer usar o que a gente já tem previsto no Código de Processo Civil com adequações, assim. Então, Justiça Federal ficaria com a CBS, Justiça Estadual ficaria com o IBS, mas, claro, vai ter que ter ali adequações, porque tem a questão do destino, onde que o contribuinte vai ajuizar, tem uma complexidade maior em qual município, porque o destino podem ser todos os municípios do Brasil, e ainda está realmente em aberto, não há uma solução. Esperamos que venha até para trazer uma segurança jurídica, até para os contribuintes também saberem o que fazer,
E a gente também, mas eu sou otimista, acredito que a solução vem sendo construída e virá. Tem tanto grupo de estudo aí, não é possível que nenhum consiga, né, se estabelecer e traga uma solução efetiva. Permite a palavra. Claro, fica à vontade. Em relação a esse ponto, eu tenho a impressão que a reforma tributária, né, ela apesar de já estar em tramitação, os estudos já há muito tempo, mas ela não veio acompanhada da reforma processual. Então parece que a gente vai trocar o pneu do carro em andamento, né, em movimento, porque as demandas elas vão surgir e hoje o que temos, né, é a questão do contencioso administrativo. A reforma ela trouxe como prévia condição até de acesso à jurisdição o esgotamento das vias administrativas. Então parece que eles deixaram essa questão processual para depois, porque haverá um esgotamento, né? Parece que são 4 instâncias administrativas dentro do Comitê Gestor do IBS, então me parece que sobraria pouca coisa para judicializar. Mas a gente conhece o contexto nacional, a gente conhece, né, a nossa realidade de conflito e não é o que tem acontecido, né, doutora Aline? Já temos decisões nesse sentido, é preocupante realmente. E há a cultura do litígio, embora haja medidas aí que, né, de tentar mitigar isso de alguma forma, desde judicializar, mas realmente há muita facilidade no ajuizamento de mandado de segurança e é barato, né, não é custoso, tem sido admitido como preventivo para várias questões aí e é isso que vem acontecendo. Eu não tenho dúvida de que os contribuintes, independentemente ali de uma fiscalização, antes disso as teses surgirão em mandados de segurança e a gente tem que estar preparado para isso. Eu acho que aproveitando, né, a solução imediata seria o judiciário observar o que diz a reforma, que seria o esgotamento da via administrativa, né, para que caso tenha aí uma discussão que não tenha sido resolvida no âmbito administrativo, aí sim acessaria a via judicial, mas a gente sabe que tem o princípio constitucional também do acesso à jurisdição. Então, tem todo esse sopesamento, digamos assim, principiológico que tem que ser levado em conta, né? E vocês lá em Florianópolis, do ponto de vista prático, como é que vocês têm enxergado essa questão do contencioso administrativo nas estruturas existentes versus essa proposição de regulamentação no Conselho Gestor, né, de uma nova estrutura para o contencioso administrativo do IBS, nós estamos falando, né? Vocês têm feito algum estudo? Já têm se preparado? Qual a perspectiva de vocês ali em Florianópolis? A gente tem uma estrutura hoje em Florianópolis que é a estrutura do Tribunal Administrativo Tributário, né, que julga as questões administrativas relacionadas aos tributos municipais e taxas também. O IBS, a gente não deu início ainda, né, às tratativas, até porque pela reforma isso ficaria a cargo de uma estrutura administrativa dentro do comitê gestor, né, do IBS, até porque a base de incidência ela é a mesma, né, do IBS e da CBS, então inevitavelmente surgirão demandas que vão tocar nos interesses dos entes, né, tanto do Estado, do município e da União. Então, me parece que essa solução ela vem já via comitê gestor. A gente está esperando as regulamentações, o TAT ainda não promoveu nenhuma alteração, até porque existe a transição, então a gente vai continuar com o ISS até 2033. Então, acredito que nesse prazo de transição muita coisa vai ocorrer, né, apesar do IBS ele já ter o início, né, 2027, 2028, de forma teste, 2029 a 2032, ele vai aumentando e vai decaindo o ISS, mas a gente continua cobrando ISS até 2032. Então, a gente tem esse tempo ainda para poder... Muita coisa está acontecendo, né? Claro que a gente pretende antever as situações, mas nesse momento ainda é muito prematuro. Perfeito. E assim, agradecendo a tua inserção sobre o comitê gestor, né? Queria passar a palavra ao Daniel, falar um pouquinho da tua participação lá no comitê gestor, Daniel, a posição que tu tens lá, na verdade, né? Tens desempenhado, e um pouquinho da tua experiência com relação à ideia de fiscalização tributária a partir das regulamentações do comitê gestor
e da ideia de fiscalização tributária com tecnologia, né, com inteligência artificial, com outras ferramentas que é o mote da discussão na reforma. Inicialmente, eu queria saudar aqui aos colegas, agradecer as contribuições, os aportes, essa noção de cooperação, ela é muito importante, ela é fundamental e é uma cooperação que transcende só a fazenda contribuinte, é uma cooperação também entre fazendas, entre público e público, público e privado. E quando a gente está falando de judicialização, dos pontos que tenho como defesa da judicialização é a própria transparência que hoje existe na reforma tributária em relação a como vai ser concebida a alíquota e a como vai ser divulgada a alíquota de referência. Eu acho que cada vez mais, a médio e longo prazo, os contribuintes, ao observar aquela alíquota, eles vão saber que uma judicialização, uma declaração de inconstitucionalidade de determinada base de incidência, de determinada hipótese, naturalmente vai repercutir ali na alíquota. Então, saber que existe esse cobertor curto, saber que a arrecadação tem mecanismos para ser mantida, né? A arrecadação no cenário pós-reforma tributária vai permanecer, segundo critérios constitucionais, a mesma do que no cenário pré-reforma. A ideia não é aumentar a arrecadação, e é exatamente por isso que, havendo aí judicialização, havendo declarações de inconstitucionalidade de determinados segmentos, por determinadas pressões, determinados setores, aquilo ali vai repercutir na carga tributária aplicável a todos os outros segmentos, setores econômicos. Quero aqui agradecer, falar que o Comitê Gestor ele está cada vez mais ganhando robustez, ganhando força, ganhando pessoal, ganhando tração. As sessões têm acontecido cada vez com mais frequência. A gente viu no final de abril aprovando regulamento, mas antes do Comitê Gestor a gente tinha a figura jurídica que não era não tinha personalidade jurídica, mas era um acordo de cooperação no âmbito das entidades envolvidas, que era exatamente o pré-Comitê Gestor do IBS. O pré-Comitê Gestor do IBS reuniu servidores, técnicos, secretários de diversas esferas da federação, tentando sempre ter uma paridade dos estados com os municípios, e atuaram para que a regulamentação hoje, a operacionalização hoje seja possível. Por quê? Porque se a gente só começasse a trabalhar, a colocar a mão na massa, quando o comitê gestor foi devidamente instituído e empossado os conselheiros, a gente só ia começar a trabalhar em março, fevereiro desse ano. Então, o PAT-RTC, que depois teve os desdobramentos com os grupos de trabalho do pré-comitê, eles foram fundamentais para trazer um desenvolvimento de plano de trabalho, tanto da parte normativa quanto da parte operacional, e aí as atividades meio, como tesouraria, a parte financeira, a parte de execução orçamentária, isso tudo está executado no âmbito de grupos de trabalho com participação de todos os estados e municípios, do qual um dos grupos de trabalho, que é o grupo de trabalho normativo, eu faço parte, atuando ali na parte de regulamentação. Agora a gente vai fazer a análise das sugestões. A Receita Federal, ela abriu prazo para sugestões dos contribuintes para o regulamento da CBS, que é um decreto, e o Comitê Gestor também abriu prazo para a sugestão dos contribuintes para a regulamentação do IBS. E aí as entidades de setor privado, tanto da parte jurídica quanto da parte contábil, se organizaram para apresentar essas sugestões de forma consolidada, de forma organizada, e é um processo de debate, de discussão, e naturalmente dentro do princípio da cooperação que vem sendo feito, né? O sistema sobre o consumo com base no IBS, com uma base ampla, é um sistema completamente novo, e exatamente isso exige uma certa honestidade intelectual das instituições para saber que é necessário, é fundamental contar com a colaboração do setor privado, que está colocando a mão na massa todo dia, está envolvida com os problemas, né? Costumo falar que ali no comitê, as pessoas dos grupos técnicos, eles têm visões de árvore, tem visão generalista da floresta, né? E, naturalmente, cada segmento, uma pessoa que trabalha com telecomunicações, outro com energia elétrica, outro que trabalha especificamente com importações, comércio exterior, cada um tem um recorte, tem uma visão aprofundada da reforma tributária, e é nesse sentido que a gente vai encarar essas sugestões e analisar e dar uma resposta à altura do poder que o setor privado precisa. Em relação à fiscalização, e se quiserem fazer algum comentário em relação à minha fala, fiquem à vontade. A gente já tem diretrizes traçadas na Lei Complementar 227. Né? Basicamente, os entes
federados vão poder fiscalizar as empresas que estão em seu território, na sua base jurisdicional, e também vão poder fiscalizar onde há o destino das operações, onde ou também quando tem a delegação. Só que isso tem diversas repercussões. Por exemplo, uma grande empresa de streaming que tem destinatários ao longo do país todo vai poder ser fiscalizada aí por diversos municípios, diversos estados. E é exatamente por isso que o comitê gestor ele atua com uma posição central na coordenação dessa fiscalização, para que essa empresa que o sistema não utilize do fisiologismo burocrático para que ela acaba não tendo estrutura para responder aqueles procedimentos de fiscalização. E exatamente nesse ponto que o comitê gestor atua coordenando, né? Os entes vão precisar, né, verificar no comitê se existe uma fiscalização em andamento do mesmo objeto, com o mesmo prazo, né, para poder aí abrir a fiscalização. Não quer dizer que um fiscal dos estados e dos municípios possa fazer cruzamento de dados, acompanhamento, né, para verificar se aquela empresa tem alguma irregularidade ou não, antes de abrir um procedimento de fiscalização. E aí, doutor Felipe, é fundamental, aí o que o senhor falou, quando a gente utiliza a inteligência artificial fiscal como uma ferramenta, como um instrumento para analisar dados de forma massiva. Hoje a gente tem iniciativas bastante avançadas na Secretaria da Fazenda para análise, por exemplo, de grupos econômicos no Simples Nacional, né, para análise do setor de óleo e gás, de combustíveis, e tudo isso utilizando a inteligência artificial, a análise de padrões de determinados comportamentos, para que aí a gente tenha realmente uma fiscalização efetiva e possa beneficiar naturalmente o bom contribuinte, aquele que paga em dia, e no final do dia ter uma alíquota que não precise compensar a quantidade de sonegação fiscal e fraude que hoje existe. Naturalmente que nem tudo é sonegação, nem tudo é fraude, mas a fiscalização atenta, uma fiscalização também orientadora é fundamental para que mantenha esse contexto, esse cenário de um ambiente tributário favorável, que tenha uma alíquota adequada ao tamanho da nossa estrutura, das políticas públicas que o poder público objetive aí construir. Daniel, uma pergunta agora que surgiu aqui na tua fala é a seguinte: havendo essa sobreposição, né, ou superposição de fiscalizações, né, por conta da dispersão eventualmente do serviço, do ato praticado, do ato negocial praticado por parte do contribuinte, vocês no comitê gestor já estruturaram, já há alguma regulamentação para padronização de fiscalização quanto ao uso das ferramentas de inteligência artificial nesse sentido, para que não haja uma diferença de atuação na fiscalização por parte dos entes subnacionais? Em relação à fiscalização, a concepção e a construção dos instrumentos, seja de inteligência artificial, ou seja também de meras malhas fiscais, que são cruzamentos de dados sem utilização de inteligência artificial, ainda não tem nenhuma ferramenta desenvolvida para que todos utilizem. Até porque a fiscalização ela vai ser uma consequência natural do crescimento da participação do IBS, né? Ano que vem, 2027, a gente vai ter um IBS alíquota de 0,1%, que vai para o Estado 0,05% e vai para o município 0,05%. É lógico que a fiscalização ela vai poder atuar, né? Entretanto, a gente tem que observar que é melhor a gente pausar, dar um passinho para trás e verificar de que forma primeiro a gente vai conseguir coordenar essa fiscalização. Dando um exemplo, num procedimento de fiscalização vão poder haver dois entes interessados de esferas diferentes, né? O Estado e o município. Se o município não quiser, o Estado pode assumir aquela fiscalização toda, o principal do imposto vai para esse município e a multa vai ir como prêmio, digamos assim, pela recompensa ali pela fiscalização, para o Estado que estiver abrindo o auto de infração. Né? Mas a gente não pode esquecer da União, né? A gente não pode esquecer dessa interlocução, desse diálogo da União, porque e vice-versa, eu acho que faz parte do jogo, né? Se um fiscal notar uma fraude do IBS, lógico que vai ter uma fraude da CBS também. Então, seria disfuncional, né, se o fiscal estadual ou municipal não reportasse isso para a União, ou pelo menos existe na figura da Lei Complementar 214 estudo da prova emprestada, positivada ali, que autoriza, né, as autoridades tributárias a se utilizarem, a se valerem de procedimentos de fiscalização já executados, e então isso tudo, né, atrelado naturalmente a essas ferramentas de inteligência artificial, que há iniciativas, aqui em Santa Catarina eu posso falar que tem um colega que tem iniciativas bastante
avançadas, né, na análise de NCMs, na análise de descrição, para saber se um produto, né, ou se milhares de dezenas de um produto de supermercado estão fazendo jus a um benefício fiscal ou não, né, se tem uma redução de base de cálculo, saber se está tendo estorno dos créditos, né, na mesma proporção. Essas ferramentas são fundamentais, mas primeiro é fundamental a gente estabelecer critérios de governança, né, para depois avançar ali para as ferramentas que vão instrumentalizar a fiscalização. Perfeito, agradeço. E lembrando que nós estamos aqui num segundo tempo, né, do segundo Congresso Catarinense da Advocacia Pública. E daí com esse mote, né, avançando aqui na nossa palestra do painel 7, que foi o painel da reforma tributária, eu volto novamente à questão da advocacia pública, faço uma pergunta aberta aqui, mas podemos começar com o Daniel, com relação à questão da harmonização da interpretação, o papel da advocacia pública no auxílio à normatização do comitê gestor. Como é que tem funcionado isso lá dentro? Qual que é a estruturação? Pode explicar um pouco para a gente? Perfeito, né? No âmbito dos grupos de trabalho, dentro do comitê gestor, enquanto ainda a diretoria executiva já está instalada, mas as outras diretorias, como por exemplo a diretoria das procuradorias, ela não está instalada, né, a gente está atuando com as procuradorias via um grupo de trabalho formado por procuradoras e procuradores estaduais e municipais, e eles estão fazendo acompanhamento das ações que estão ingressando, e por isso é bom ter um grupo multidisciplinar de diversos entes federados, porque consegue mapear nas diversas justiças estaduais que processos estão entrando e colocar ali no nosso banco de processos e futuras teses, né? Queria puxar um gancho aqui, por exemplo, a PGFN teve uma iniciativa inovadora também, que é a própria incubadora de teses, analisar que teses que os contribuintes vão se valer na reforma tributária, mas é fundamental também que haja uma participação integrada com as procuradorias dos estados e dos municípios, para que haja uma defesa que haja harmonizada, mesmo interpretação única, né? Exatamente, que é um dos objetivos da Lei Complementar 227, quando instituiu o Fórum de Harmonização das Procuradorias, né? Que vai ser fundamental ali na convalidação, no auxílio ali da interpretação da legislação tributária. E isso, naturalmente, tem repercussão no contencioso administrativo, que espero que as procuradorias sejam bastante atuantes no âmbito desse comitê gestor no processo administrativo tributário. E nesse gancho do Fórum de Harmonização, daí eu quero passar a palavra à Aline. Na verdade, nós temos uma inovação com a criação de um órgão, né, com uma estrutura até sui generis, que congrega ali as procuradorias, né, que é o Conselho Nacional das Procuradorias Fiscais, né? Isso, mais ou menos esse CONAP, né? Advocacia Pública, Conselho Nacional das Advocacias Públicas Fiscais. Isso. A minha pergunta é até um tanto quanto, assim, diferente, porque eu direciono primeiro para essa criação, como é que ela aconteceu, e qual que é o papel desse conselho, e concatenado a ela, eu faço a seguinte pergunta: será que nós não deveríamos ter uma positivação, nesse momento, de uma emenda, junto com a emenda da reforma, uma emenda constitucional que tivesse criado formalmente um Conselho Nacional da Advocacia Pública, exemplo do CNJ e do CNMP, e não um órgão, né, com uma característica associativista, público-privada, enfim, esse questionamento mesmo. É uma questão a ser pensada. Eu não sei se a gente teria esse poder todo de fazer um Conselho Nacional da Advocacia Pública agora, assim, né? Nesses moldes do CNJ, é uma ideia que pode ser pensada realmente para o futuro. O que foi feito ali, esse CONAP, né, esse conselho, é uma associação civil, tem um estatuto, um regimento, para permitir aí esse contato das procuradorias estaduais, municipais, né, junto com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, para a construção mesmo de diálogo, de consenso, e tem tido um papel relevante, assim, de fortalecimento mesmo. Talvez num próximo passo, no futuro, a gente consiga criar esse conselho que você menciona,
Mas agora ainda não tem essa dimensão, é uma dimensão... Para você ter uma ideia, eu li o que eu encontrei, está lá no Gov, né, tem o Estatuto, o Regimento, eram, acredito que 50 procuradorias, não são muitas ainda, então teria que ter um engajamento maior, mas se a gente for pensar, até pouco tempo atrás, a gente não trabalhava assim, com essa cooperação, com essa coordenação, isso é algo novo também, que vai sendo construído na prática. Então, acredito que tudo seja importante nesse momento, a gente conseguir construir essas pontes, a gente conseguir construir modelo de trabalho, conseguir monitorar essas ações judiciais, né, conseguir fazer um trabalho aí de construção de teses, eu concordo, não adianta só a Procuradoria ter as teses, a gente tem que compartilhar isso. Eu acredito que está sendo criado um modelo de trabalho que vai ser muito profícuo no futuro, assim, e a gente está participando disso, é um processo de construção e criação de, como você bem falou, de institutos novos, né, de ambientes novos e de formas de trabalho novas. E é uma inovação muito grande. Essa reforma ela vem, além de tudo, com esse papel. Além de toda a questão tecnológica, que é também uma promessa da reforma, né? E de viabilizar, porque muitas vezes eu já escutei como procuradora da Fazenda, mas você está falando da realidade da Procuradoria da Fazenda Nacional, que é a União, aquela coisa toda. Não é do município de Joinville, a gente sabe que é um município pujante, mas tem um município lá de 2.000 habitantes, que às vezes não tem nenhuma procuradoria. Então, se a gente for pensar agora, poxa, ter um fórum de harmonização de procuradoria, eu ter ali um comitê gestor, eu acredito que vai permitir que práticas que já estão acontecendo na União ou em estados, como vocês estão falando, sejam adotadas por municípios que jamais teriam acesso a isso numa realidade atual, assim. E isso é fantástico se a gente for pensar em termos de integração, em termos de estruturação de Estado mesmo. É extraordinário. Eu estava vendo que tem até um programa nacional de conformidade tributária, nessa ideia de administração tributária dialógica, de cooperação com contribuintes. Talvez tenha muito município que nunca tenha ouvido falar nisso. Então, vejam, é realmente a reforma que vai muito além da questão da tributação do consumo, acho que vai mudar procedimentos e formas de trabalho mesmo. Uma cultural, vamos dizer assim. Cultural, né? É mudar a cultura, inclusive de como a gente trabalha. Mas nos encaminhando já para o final, a pergunta que eu deixaria daí ao Augusto, nessa linha que a Aline comentou na verdade, de uma nova visão do princípio da cooperação, né? Uhum. Na verdade, há muito, já a partir da pandemia, o STF e STJ, mas sobretudo o Supremo, tem feito uma interpretação, né, a respeito do que ele chama, né, de federalismo cooperativo, federalismo responsável, né? E eu queria escutar do doutor a respeito disso. Como é que vocês enxergam essa questão do cooperativismo, da cooperação no âmbito da reforma tributária e essa mudança de paradigma que também é cultural? Uhum. Eu, particularmente, sempre tive uma visão municipalista de exclusão mesmo em relação aos demais entes, né? A gente sabe que pelo próprio sistema federativo hoje, né, os municípios eles acabam ficaram prejudicados no sentido de recursos públicos, né, frente às obrigações constitucionais. Isso, obviamente, reflete dentro de uma procuradoria, né, a doutora Aline mesmo falou, assim, tem procuradorias tem municípios que provavelmente não tem um procurador, né, você começa por aí. Isso é difícil de imaginar uma situação dessa, mas ela é a realidade de grande parte dos municípios, né? E mesmo dentro de uma procuradoria de capital, Santa Catarina, a gente tem, sim, os nossos problemas estruturais por falta de recurso. Então, essa visão da reforma, né, eu vejo isso com extremo otimismo, tá? Eu acho que o princípio de cooperação vai qualificar não só procuradorias grandes, mas procuradorias menores também, e trazendo dignidade mesmo, não só para o trabalho, né, de quem está ali dentro da procuradoria, o dia a dia, mas também assim no aspecto econômico, financeiro do município, né, porque a procuradoria está na ponta, ela não só protege, faz a defesa da lei, mas ela também exerce uma função de cobrança da dívida ativa. E uma procuradoria não estruturada, mal estruturada, sem sistemas de informação, de tecnologia, é uma procuradoria que só
cumpre o papel de peticionamento, né? Porque o retorno dos recursos, né, hoje judicializados, eles não são tão significativos. Então, essa estruturação que a reforma traz, via comitê gestor, via compartilhamento de sistemas, eu vejo isso com extremo otimismo. Eu acho que sim, vai ter uma alteração de paradigma mesmo, de como funciona, como a gente se relaciona. Como o município relaciona com o Estado, como o município relaciona com a União. Hoje é muito incipiente, né? Hoje a gente, assim, para ter o acesso a um sistema do Estado ou um sistema da União de busca de informações, é muito complexo, é muito difícil. Hoje o que a gente acessa vou dar um exemplo da União. A gente tem o PGDAS, né, que a gente recentemente conseguiu trazer as informações do Simples para poder executar o ISS. Né? A gente tem uma base, digamos assim, de valor menor do que a União, então a União não executa, mas ela tem todos os dados lá do devedor do Simples. Hoje a gente já recupera essas informações via sistema e já consegue dar andamento e cobrar esse tipo de dívida. E com o Estado também. A gente tem dificuldade de acessar os dados, né, que o Estado tem, seja das concessionárias públicas, né, estaduais, tudo isso para fomentar mesmo, para ajudar na nossa atividade fim de procuradoria. Então, a reforma trouxe essa mudança de compartilhamento de informações e cooperação e certamente vai auxiliar, vai ser uma nova forma de trabalhar melhor. Perfeito, agradeço, Augusto. Então, palavras finais aqui, vou passar primeiro ao Daniel, para a gente fazer um encerramento aqui do nosso segundo Congresso da Advocacia Pública de Santa Catarina e também do nosso podcast aqui da Reforma Tributária e Advocacia Pública. Daniel, a palavra é tua. Inicialmente queria parabenizar Dr. Felipe, a organização do evento, pelos painéis, muito eclético, muito cosmopolita, diversos temas que a gente verifica que perfazem aí a atuação do procurador, independentemente da esfera, e que são importantíssimos aí para a condução das políticas públicas estaduais e municipais. Então, agradecer aí a oportunidade de estar dando um pouquinho da perspectiva fazendária em relação à reforma tributária, trazer também questões de fiscalização à tona, que vai ser muito importante, vai basicamente mudar muito a lógica do que a gente tem que ver. Só dando um exemplo aqui, fazendo parênteses, hoje no ICMS o grande problema é justamente o excesso de emissão de notas frias, doteiras, e no IBS o que a gente vai perceber são fraudes ou desculpa, aquela fraude que não tem emissão de nota. Então vai ser muito importante a gente fiscalizar os meios de pagamento, porque as obrigações tributárias não vão ser cumpridas, não vai ter emissão de nota, fiscalizar meio de pagamento, fiscalizar estoque, enfim, diversas formas para a gente chegar ali a um cenário onde todo mundo contribui, onde todo mundo paga um pouco e no final das contas isso repercute no final da carga tributária aplicável a todos e todos os segmentos. Então é isso, agradecer, parabenizar e passar a palavra aí para o próximo colega. É a questão da justiça fiscal, né, doutor Daniel? Então, se todo mundo faz a sua parte, de repente a alíquota diminui para todos, né? Eu acho que essa ideia aí da reforma também é bastante interessante. De que se tem um segmento beneficiado ali, isso pode prejudicar a alíquota de todos. Então, também é uma visão interessante. Também quero agradecer pela oportunidade, parabenizar aí ao Dr. Felipe, o evento aí maravilhoso, a gente agradece aí em nome da Procuradoria da Fazenda, e achei extraordinária essa possibilidade aí de conversar com os colegas, né, tão próximos aí, município, estados, auditoria, então, qualquer dúvida do comitê gestor, já sei a quem recorrer, então, só agradecer mesmo pela oportunidade, foi muito bom, obrigada. Então, Felipe, agradeço também imensamente, né, a oportunidade. Quando recebi o convite, para mim é sempre desafiador. Largar tudo, me debruçar sobre um assunto que, apesar de ser o dia a dia, né, você tem que ir além para poder tentar explicar para os presentes, né? E dizer que eu fiquei muito feliz também ter conhecido o Daniel, a doutora Aline. Foi uma satisfação imensa poder contribuir e participar desse painel de reforma tributária. Obrigado novamente. Agradeço aos colegas Daniel, Augusto, Aline. Muito obrigado. Então encerramos aqui esse podcast da Advocacia Pública sobre reforma tributária. Muito obrigado.